Quinta-feira da 9ª semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa Bíblia no Mundo de hoje. Bem, não é uma quinta-feira comum. Acordamos com Corpus Christi, um dia de holiday, um dia sagrado, que não é feriado civil, mas é um dia de obrigação eucarística de todos os católicos. Além de termos, como todos os anos, milhares e milhares de católicos que participarão hoje à tarde da procissão de Corpus Christi, procissão solene do Cristo sacramentado pelas ruínas do Rio de Janeiro. Nós viramos um canteiro de obras oportunista, como sempre o foi, quando fazemos muitas obras, inclusive desprezando totalmente o fluxo, porque a obra é necessária, porque fica as primeiras coisas deterioram para depois custarem milhões, né? E o fluxo hoje no Rio de Janeiro é o pior do mundo, exatamente para daqui a um ano ser liberado e as pessoas terem aquela impressão de quem tirou os animais da sala. Mas nós sabemos que a administração pública de verdade sólida não é feita de 4 em 4 anos, né? Isso enfim, é o que temos. Mas hoje, no meio de todo esse caos, uma cidade suja, o centro da cidade está muito sujo, muita gente na rua, entre gente pobre e gente desonesta, está tudo na rua. E ameaçando ir e vir, sobretudo de pessoas mais frágeis, idosas e outras mulheres e crianças. Hoje, o ir e vir está bem ameaçado. Mas hoje, as ruas receberão uma luz que nunca recebem, a luz do Cristo sacramentado. A Eucaristia, segundo o Concílio Vaticano II, o último concílio da Igreja, é ápice e cume de toda a vida da Igreja. Se a liturgia o é, dentro da liturgia é a Eucaristia. A Eucaristia é o nível mais alto de percepção, de experiência, de contato de Deus com o mundo. A Eucaristia tangencia divinamente o mundo. Assim como Cristo tocou a terra do seio da Virgem Maria, assim a Eucaristia. Porque Cristo está presente realmente pela via sacramental. Após a sua ascensão, ele realiza esta presença através dos sacramentos, e no centro dos sacramentos está a Eucaristia. Por isso, o próprio Cristo vai criar um outro sacramento só para cuidar da Eucaristia. Na verdade, hoje nós estamos reverberando a Quinta-feira Santa, quando se unem pela manhã o sacerdócio e à noite a Eucaristia. Eu e todos os sacerdotes do mundo inteiro somos honradamente servos da Eucaristia. Vivemos por causa da Eucaristia. Eu não me tornei padre para fazer reunião. Reunião é só consequência de organização. Quando há. O centro da vida de um sacerdote é a Eucaristia. Tanto que lhe foram dados, comutados, poderes para garantir a máxima eficácia da Eucaristia. Por exemplo, o padre é um confessor. Ele tem que gastar tempo do seu dia atendendo confissões. É intrínseca a sua identidade. Um agente de pastoral, seja ele qual for, ministros extraordinários ou simplesmente pastorais, estão ali servindo o próximo e a Deus através de trabalho, de exercícios, de tanta coisa. O sacerdote, o centro da sua vida, e quando eu digo centro, é que a partir da Eucaristia e da penitência, o padre organiza a sua paróquia. A paróquia é tão sã quanto no centro da vida paroquial, brilhe pela disciplina litúrgica, pelo conteúdo, pela decência, pelo lustro e pelo zelo
a Eucaristia. É aí que seremos avaliados por Deus. O resto é populismo. Populismo que sempre vai dar ibope, mas não sustenta a verdadeira identidade e o cansaço de um sacerdote. Hoje quero voltar ao século XIII, exatamente isso, para ouvir uma voz de grande importância na Igreja Católica, que é São Tomás de Aquino. No seu opúsculo 47, ele que é um grande mestre em tudo, na teologia, mas sobretudo na Eucaristia. Alguns séculos depois viria a desgraça protestante, que tirou a Eucaristia do centro dessas igrejas. Essas igrejas protestantes não têm a Eucaristia como centro. Eles têm um livro. Por isso que o culto protestante é totalmente diferente da missa católica. Outro dia eu disse isso num certo ambiente e as pessoas, eu ouvi dizer que ficaram chocadas, pasmadas, sei lá o que elas ficaram. Isso é o básico do básico. O pastor e eu só temos uma semelhança, o batismo, mais nada. Ponto. O sacerdote é totalmente diferente de alguém que anima um culto do livro, culto do livro. E quando os católicos se aproximam disso e se animam com isto, é sinal que estão se perdendo. Que o católico se gloria é dos sacramentos, os 7 sacramentos. Essa é a glória católica, que na verdade é a glória cristã, porque depois de 16 séculos desistir dos sacramentos e ainda dizer que nós cristãos, bem, vocês são cristãos menores, porque sem os sacramentos e sem a veneração à Virgem Maria, o cristianismo é frágil. E o Concílio Vaticano II, em Lumen Gentium, diz que na Igreja Católica reside a plenitude da Igreja cristã, da Igreja de Cristo, para que ninguém venha dizer, mesmo que diga, esse padre está dizendo coisas que não são verdade. Estude, aprofunde a doutrina da Igreja. Esse é o nosso objetivo. Ouçamos São Tomás de Aquino falar-nos desse dia tão belo. Ó precioso e admirável banquete! O unigênito Filho de Deus, querendo fazer-nos participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para que, feito homem, dos homens, fizesse deuses. Assim, tudo quanto assumiu da nossa natureza humana, empregou-o para a nossa salvação. Seu corpo, por exemplo, ele ofereceu a Deus Pai como sacrifício no altar da cruz, para nossa reconciliação. Seu sangue, ele o derramou ao mesmo tempo como preço do nosso resgate e purificação de todos os nossos pecados. Mas, a fim de que permanecesse para sempre entre nós o memorial de tão imenso sacrifício, ele deixou aos fiéis, sob as aparências do pão e do vinho, o seu corpo como alimento e o seu sangue como bebida. Ó precioso e admirável banquete, fonte de salvação e repleto de toda a suavidade. Que há de mais precioso que este banquete? Nele já não é mais a carne de novilhos e cabritos que nos é dada a comer, como na antiga aliança, mas é o próprio Cristo, verdadeiro Deus, que nos dá em alimento, que se nos dá em alimento. Poderia haver algo de mais admirável do que esse sacramento? De fato, nenhum outro sacramento é mais salutar do que este. Nele os pecados são destruídos, crescem as virtudes e a alma é plenamente saciada de todos os dons espirituais. É oferecido na igreja pelos vivos e pelos mortos, para que aproveite a todos o que foi instituído para a salvação de todos. Ninguém seria capaz de expressar a suavidade deste sacramento. Nele se pode saborear a doçura espiritual em sua própria fonte. E torna-se presente a memória daquele imenso e inefável amor que Cristo demonstrou para conosco
em sua paixão. Enfim, para que a imensidade deste amor ficasse mais profundamente gravada nos corações dos fiéis, Cristo instituiu esse sacramento durante a última ceia, quando, ao celebrar a Páscoa com seus discípulos, estava prestes a passar deste mundo para o Pai. A Eucaristia é o memorial perene da sua paixão e o cumprimento perfeito das figuras da antiga aliança e o maior de todos os milagres que Cristo realizou. É ainda singular conforto com que ele deixou para os que se entristecem com a sua ausência. Lição magna, não posso nem devo nada acrescentar à sabedoria teológica e santa do eminente doutor e santo da Igreja, o presbítero São Tomás de Aquino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia em que saudamos a Santíssima Eucaristia.